Amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o único, aquele que eras, que és e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pedimos que o Senhor vivifique Sua palavra em nosso coração, em nossos lábios, em mais esta reunião. Coisas que o mundo precisa saber, precisa ouvir, mas é um pequeno grupo que ouve. Assim como o mundo inteiro precisava ouvir quando seu profeta pregava. Mas talvez grupinhos de 40, 60 pessoas ouvia em algumas reuniões de tremendas mensagens. E nós cremos que a mensagem do seu profeta é para ser pregada no mundo inteiro. O mundo precisava parar para ouvir, mas somente o eleito consegue ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Venha, Senhor, e derrame as Tuas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, irmãos. A nossa leitura será em Gênesis capítulo 18. Eu quero ler os primeiros versículos. Gênesis 18. Eu creio que não vai ser tropeço para ninguém aquilo que vamos falar, porque vamos mostrar a mensagem. Então a mensagem, ela é a que abona cada pregação. Se não for através da própria mensagem, da própria Bíblia, não adianta nada. Nós queremos transmitir um pensamento nosso, não compensa. Gênesis 18, verso 1. Vocês me acompanham apenas. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou-se os seus olhos, e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso achegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se para consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido?
Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Senhor, mais uma vez, nós pedimos que estas palavras possam ser manifestadas em carne, encarnada em cada um de nós, porque é a palavra que cumpre no dia que nós vivemos. Perdoe nossas fraquezas, Pai. Eu quero chegar diante de Ti e pedir que o Senhor conceda-nos misericórdia, graça e perdão. Qualquer coisa que tenhamos falado que não seja correto, que o Espírito Santo possa trazer o sangue do Cordeiro e apagar. Qualquer pensamento impuro, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Não deixa nenhuma nódoa, nenhum sinalzinho de pecado em nós. Limpa-nos para a Tua glória, porque nós cremos na eficácia do sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero comentar com vocês hoje sobre o que a Bíblia afirma de 3 manifestações de Deus em carne. 3 manifestações em carne. Antes, eu queria que vocês percebessem uma coisa que é muito importante, que antes de Abraão ter a visita do próprio Elohim, nós vamos ler aqui na mensagem, do próprio Elohim, antes de Abraão ter a visita do próprio Elohim, Abraão estava com 99 anos. Deus veio a Abraão, falou com ele, e Abraão circuncidou todos da sua casa. Abraão foi circuncidado com 99 anos. A circuncisão era feita somente no homem. É uma carne excedente e que os israelitas sempre usavam a fazer esta operação. Como os homens fazem hoje, alguns têm que fazer a operação de fimose. Vamos esclarecer para vocês, porque senão fica tudo sem entender o que é, né? Então a circuncisão era isto. Precisava cortar uma carne excedente do homem. E Abraão sofreu esta operação com 99 anos. Ismael, seu filho com a escrava, com a egípcia Agar, tinha 13 anos nessa época, quando também foi circuncidado. E todos da casa de Abraão foi circuncidado. A Bíblia mostra aqui no capítulo 17 de Gênesis, verso 23 ao 27. Todos da casa dele, tudo que ele tinha comprado, tudo foi circuncidado. Era o macho entre os homens da casa de Abraão. Todos tinham que ser circuncidados. Agora, a circuncisão, o profeta diz que é um tipo do Espírito Santo. Que todo mundo, agora não só os homens, mas agora é uma circuncisão no coração. Agora é tirar a carne excedente, aquilo que é demais,
na nossa vida. Tudo que passa. Porque você tem um limite para caminhar como um homem. Como um jovem, você tem um limite para caminhar. Depois do jovem, como um casado, você tem um limite para caminhar, para possuir sua esposa, para ter filhos. Então sempre há aquele limite, que você pela própria Bíblia vai encontrar o seu limite, dentro da Bíblia. O que é carne excedente? A carne excedente era exatamente usufruir de um prazer carnal, além da esposa, além do marido. Isto é excedente. Tudo isso é cortado. Pensamentos excedentes são cortados. Tem que fazer uma circuncisão na mente, uma circuncisão nos lábios e uma circuncisão na própria natureza, nos próprios desejos. Antes do Filho aparecer, se vocês notarem isso aqui, antes do Filho aparecer, antes do próprio Elohim vir e falar com Abraão e dar-lhe a promessa deste filho, que dentro daqueles dias de vida ele teria filho com Sara. Então, antes disso, foi preciso a circuncisão, que é um tipo do Espírito Santo. Isso mostra que a igreja, o crente, não pode chegar ao rapto, a conhecer Deus em carne, Elohim em carne. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Estou apenas por alto aqui. Vocês vão ver que o irmão Branco diz isso, está dentro da Bíblia, está dentro da mensagem. Antes da igreja conhecer Elohim em carne, ela já precisava e precisa fazer uma circuncisão. Nós pregamos, você não pode ter o Espírito Santo hoje sem ter a mensagem do dia. Sem ter a mensagem do dia, sem ter a revelação da mensagem da hora. Mas o interessante também é que a circuncisão tem que estar no seu coração para você ver a mensagem do dia, para você receber essa visita de Deus no dia que você está vivendo. Não deixa nada te atrapalhar agora não. Você quer ver o que o profeta diz? Provando a sua palavra, parágrafo 235, parte final. Ele prometeu que estas coisas aconteceriam no último dia, que o mesmo Filho do Homem se manifestaria. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Não era Jesus. Que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus, porque tem muita gente que diz que William Branham era Jesus. Então, ele já está mostrando aqui que não tem nada a ver com isso. Não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim. Elohim. Está aqui, ó. Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Presta atenção, porque isso tem a ver com nossos dias. Mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, que foi aqueles dias que Deus manifestou para Abraão. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. E o Filho do Homem só pode se revelar através de uma carne humana. É onde ele se revela. Não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça,
unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Você quer ler em casa? Marque bem para você não pensar que é doutrina minha aqui, ó. 236, provando sua palavra. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana. O Filho do Homem é a palavra. Cristo desceu, veio em carne humana, em William Branham. O Filho do Homem veio em carne humana. Ele desceu em carne humana para unir os dois, para unir a noiva com Cristo. Só a mensagem do Filho do Homem é que une essa noiva com Cristo. Não tem nenhuma mensagem mais. E se nós não ouvirmos esta mensagem que nos une com Cristo, nós nunca vamos nos unir com Ele, porque a única coisa que nos une com Cristo é esta aqui, ó. Quando o Filho do Homem descer do céu em carne humana para unir os dois. E você sabe que Jesus não vem na terra. O Filho do Homem descendo em carne humana é este ministério num homem, que foi no William Branham. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Aleluia. Agora, veja, é o Filho do Homem, diz aqui, ó, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. O irmão Branco está falando aqui. O William Branham não é Jesus Cristo. Vocês têm que entender que é o ministério. É o ministério. E tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. Porque nem o homem, William Branham, no natural, pode fazer isso. O que pode fazer é o ministério do Filho do Homem no homem, em William Branham. Só este ministério pode unir a igreja com Cristo, porque este ministério é Cristo. Aleluia. Talvez passe muitas essas coisas por alto, né? E não pode passar, porque nós temos que acompanhar esta manifestação de Deus em carne. A primeira manifestação de Deus em carne, você vê que foi essa daqui, foi Elohim. Elohim estava em carne, mas como? Era um anjo? Não. Era qualquer outro ser? Não. Era um mito? Não. Irmão Branham diz, era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Glória a Deus. Esses ensinamentos que deve fazer não é suscitar doutrina, é levantar sua fé. Entende? Levantar sua fé naquilo que o profeta pregou, para você ver que isso aqui é uma verdade. Agora, quem era aquele que estava debaixo do carvalho? Elohim. Aí você vai encontrar Elohim e vai encontrar mais dois anjos. Mais dois anjos. Você vai encontrar Elohim e dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts. Então você vai encontrar Elohim. Irmão Branham chegou ao ponto de dizer assim, Deus pegou, fez um corpo e soprou. E diz, entra aí, Miguel. Ele pegou, fez outro corpo, soprou e diz, entra aí, Gabriel. Aí ele pegou, fez outro corpo e entrou nele. Aquele era o Elohim. Os outros dois eram anjos, mas aquele ali era o Elohim, o Todo-Poderoso. Por isso, quando eles apareceram em três ali, ó, levantou seus olhos e olhou, e eis três varões, estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse, meu Senhor. Abraão sabia reverenciar o Senhor. O Senhor aqui, quando você lê em letras maiúsculas, aqui no Velho Testamento, este Senhor é Elohim. Este Senhor é o Criador dos céus e da terra. Esse Senhor é aquele YHWH que o irmão Branham fala. É este Senhor aqui.
esse Senhor estava em carne humana. Agora espera um pouquinho. Você já prestou atenção na leitura? Que Abraão falou para eles: vocês ficam aqui comigo, lava os pés, come. E não ficou só nisso. Eles disseram: faça como você disse. Ele correu lá dentro e falou para a Sara: faz bolo, 3 medidas de farinha. Vai tudo com 3 aí também. 3 medidas de farinha. Vai, leia ali para você ler. Você amassa aí 3 medidas de farinha. Esse é o corpo. A farinha aponta para o corpo. E ele mandou amassar. Ele não ficou só nisso. Ele foi lá e pegou uma vitela de entre as vacas, que é aquela vitela, aquela bezerra mais tenra, nova. Ele pegou e disse para o moço: mata e faz depressa, tudo rápido, porque o período que Elohim ficou na terra naquele tempo foi rápido. Mas Elohim não comeu apenas quando veio em Jesus, porque a gente sempre vê Deus em carne, comendo, bebendo, quando ele veio em Jesus. Aqui ele era Elohim comendo carne, escuta aqui, ó, tomando manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Abraão ficou olhando ali. Ele colocou a comida para eles e ficou olhando, e eles comeram. Então ali estava Elohim em carne, como diz o profeta aqui, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim. E só um homem em carne humana que pode comer. E você não adianta querer pensar que você vai dar comida, essa comida que nós estamos aqui, para anjo. Descer um anjo do céu, aí você pega, vai lá e mata uma vaca e dá carne de vaca para ele, que não come não. Viu? E isso daqui você vai ver que ele viu 3 varões, eram homens. 3 varões. Então matou aquela vitela, deu bolo para ele. Ele tinha que estar em carne para comer. Se fosse um corpo celestial, também não comia, porque corpo celestial a gente tem quando vai para a 6ª dimensão. É um corpo celestial. Quando a gente morre aqui, descansa, aí vai para a 6ª dimensão, você vai para um corpo celestial que não come nem bebe. Aí o profeta diz: quando nós retornarmos na terra, então comeremos e beberemos, porque nós teremos aí um corpo glorificado, o corpo natural, e o corpo glorificado come e bebe. Guarde bem, o corpo natural, que é esse corpo aqui, e o corpo glorificado, que é o após a ressurreição, se come e bebe. O corpo celestial, que é o que você morre aqui e vai para a 6ª dimensão, esse não come e nem bebe. Certo? Se a gente acompanhar a mentalidade da Bíblia, a mentalidade de Deus, o que Deus faz para nós, é alimento tremendo para nós. É alimento do céu. Agora, essa daqui é a mensagem do profeta para você. Eu quero confirmar, porque eu tenho 3 mensagens aqui só, mas tem mais. Tem mais mensagens, né? Tem mais mensagem ali, ó. Mas eu tenho 3 mensagens aqui, que 3 já é um número completo também. Nós já podemos, com essas 3 aqui, fazer tudo que tem que ser feito. O poderoso Deus desvelado perante nós, esse que é a capa azul que veio da América, ele não tem parágrafo, mas é página 19, para o final da página. Escuta aqui o que o profeta diz nesses parágrafos. Agora, quando o véu das tradições dos anciãos e atravessa-se a palavra, claro, hoje, então torna-se plenamente visível. Nós o vemos. Deidade novamente velada em carne humana. Deidade é Deus. Deidade é Elohim. Velada em carne humana. Agora você pensa só em muita gente na igreja. O irmão Branco está tratando aqui de uma pessoa. Eu quero que você entenda isso. Ó. Deidade novamente velada em carne humana. Hebreus 1 disse que sim. E também Gênesis 18, onde nós lemos.
Você se lembra que Deus era um homem que se encontrava ali comendo e conversando com Abraão, e disse que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. Era um homem, Deus era um homem que falou para Abraão o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. E Jesus disse, olha, ele sempre confirma com essas escrituras: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Deidade velada novamente em carne humana. Agora lembre-se, Jesus não disse, olha aqui, Jesus não disse, quando o Filho de Deus estiver se manifestando. Eu preguei esses dias atrás sobre o Filho do Homem, você sabe. Hoje eu estou pregando sobre as 3 encarnações de Deus, as 3 manifestações em carne de Deus. Até aqui você viu 2, não viu? Já viu 2? Tem uns que já viu as 3. Mas aqui está. Deixa eu ler para você. Irmão Brando diz assim, ó: agora lembre-se, Jesus não disse, quando o Filho de Deus estiver se manifestando. Em Lucas capítulo 17, creio, ou mais ou menos, verso 20, 21 por aí, ele disse, e quando o Filho do Homem, não Filho de Deus. Filho de Deus quem é? Filho de Deus quem é? Filho de Deus quem é? Cristo na igreja, é a noiva. Cristo na igreja é Filho de Deus. Ele diz que Jesus não falou assim, quando o Filho de Deus estiver se manifestando. Não. Ele diz assim, ó, e quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem de volta na igreja, velado. Agora ele está na igreja. De volta na igreja, velado em seres humanos. Os mesmos que houve o Filho do Homem, eles então podem manifestar a mesma revelação. A mesma revelação. Deus está velado em seres humanos, não Filho de Deus, mas o Filho do Homem novamente. Ele fala isso tão claro, gente, porque se fosse Filho de Deus, você vai falar Filho de Deus, aí seria a igreja só. Filho de Deus, aí seria talvez a manifestação do próprio Jesus. Mas não, ele não diz que é Filho de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, Filho do Homem. Novamente, de volta na igreja nos últimos dias, vemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Amém. O desvelar de Deus é o poderoso Deus desvelado perante nós, página 19. Você quer mais um? 3 é um testamento perfeito. Então, vou dar mais um para você, porque Deus em carne, Elohim em carne, falando com Abraão. Abraão é a noiva. Você sabe que Abraão ali é a noiva. O Elohim falando com Abraão é o ministério do Filho do Homem, porque foi o próprio Elohim falando com Abraão. Era o ministério do Filho do Homem no profeta, falando com o Abraão, que é a noiva. O Abraão é a noiva. Se você não ver essas coisas, você não vai ver mais nada. Mas se você não enxergar essas coisas, como pode ter mensagem dentro de casa? Quantos crentes têm a mensagem dentro de casa, mas não sabe nada? Porque apenas fica a mensagem dentro de casa, como o crente tem a Bíblia para ficar em cima da mesa, só para receber mosquito. Mas não pega aquilo para poder ler, para examinar, não para criar doutrinas nem pensamentos, para ver o que o irmão Bram viu e mostrou para nós isso aqui, ó. Nós mesmos nunca tínhamos visto isso, que Deus tinha comido carne, Deus tinha bebido leite, tinha comido manteiga, num homem. Foi Ele mesmo quem fez aquele homem, soprou, entrou nele. Foi Deus mesmo quem fez aquele homem. Aquele era Elohim em carne. Você tem que perceber isso daí. Você tem que perceber o Filho do Homem dentro da carne. A carne chama-se William Branham, mas dentro daquela carne está o Filho do Homem, que é o ministério.
Lá dentro daquela carne está o Filho do Homem. Ou esses ensinamentos, para mim, eles são primordiais. Você quer ver mais uma coisa? A união invisível da noiva. Parágrafo 238, eu vou ler até o 240. Todos sabemos que a igreja nesta condição não podia terminar neste dia final. Como podia introduzir Malaquias 4? Quer dizer, como que a igreja poderia introduzir Malaquias 4? Quando que Laodiceia pode introduzir Malaquias 4? Laodiceia não pode introduzir Malaquias 4, porque ela não vê isso. A igreja não pode introduzir Malaquias 4, olha aqui, como podia introduzir Malaquias 4, como podia fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Como que eles vão fazer isso? Como que Laodiceia vai introduzir um profeta de Malaquias 4, quando Laodiceia nem crê em profeta? E se você quiser ver a introdução de um profeta de Malaquias 4, sai de Laodiceia, porque aí você receberá a introdução de um profeta. Verá a introdução de um profeta. Todos que ficaram entre os fariseus não puderam ver. João chamou uns discípulos e disse a ele, olha lá, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os que ficaram dentro das denominações daquele dia não puderam ver aquele profeta que era a manifestação de Deus naquele dia. Malaquias 3 era João Batista. Malaquias 4, quem poderia introduzir Malaquias 4 no povo? Quem pode introduzir? Qual de nós, os pastores, poderemos introduzir Malaquias 4? Se o próprio Espírito Santo nesta era não fizer esta introdução, esta penetração de Malaquias 4 dentro do indivíduo, não há pastor que consiga, por mais ungido que ele seja. Só o Espírito Santo pode fazer isto. Nós apenas temos que pregar e avisar, mas o Espírito Santo é o que introduz Malaquias 4 na igreja, porque a denominação não pode fazer isso. Ela não vê, ela não o conhece. Como podia fazê-lo? Aí, olha para vocês verem como o irmão Branham vem nisso aqui. Aqui já está mostrando os 3 ministérios. Talvez se eu falar você vai chocar. Mas aqui está mostrando 3 encarnações. 3 manifestações de Deus em carne. Uma para Abraão, que era Elohim, comendo, bebendo com Abraão. Outra em Jesus, comendo e bebendo com os pecadores. E a terceira, William Marion Branham. Se você quiser, depois leia esse daqui. Está aqui dentro. Vocês têm também aqueles livros, Um Homem Enviado de Deus, né? Aquele livro, leem também. Está lá dentro, viu? Está lá dentro. Então não é só ter livro do profeta, não. É ver essas coisas. Não que o profeta é Deus, mas Deus estava no profeta. Está entendendo? Tem que se ver isso. E quando Deus está... Pronto. Quando Deus está em alguém, aquele alguém se torna Deus. Deus estava em Moisés, e Moisés era Deus. O povo não percebe. Deus estava em Moisés. Aí o irmão Branham veio e disse, ali Moisés era Deus. O próprio Deus falou, você vai ser Deus para seu irmão, porque Deus estava em Moisés. Aí Deus quis manifestar. Ele veio em Cristo. Mas Cristo manifestou e diz, mas ainda falta mais uma manifestação, que eu quero vir na terra ainda, para me comer, para me beber, para me andar entre os homens. Eu ainda tenho que fazer isso mais uma vez. Foi Cristo mesmo quem disse, então será nos dias do Filho do Homem, quando esse ministério estiver manifestado na terra, de São Lucas 17, verso 26 a 30. Quando tiver esse ministério manifestando na terra, o Senhor dizendo, eu estarei aí, porque é o Filho do Homem, novamente. Porque o que era Jesus na terra?
O que era na terra, meus irmãos? Pelo amor de Deus, o que era Jesus na terra? Filho do homem. E ele pega e diz assim: mas nos dias do Filho do Homem, a coisa estaria acontecendo outra vez. Assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Seria aquele Cristo num homem. Seria aquele Elohim num homem. Aquele Elohim do Velho Testamento estava no homem, Jesus. O Elohim em Jesus veio no homem branco. E esse Elohim que estava no homem branco está na igreja noiva. Você tem que ver esta manifestação. Só o Espírito Santo pode direcionar isto a você, porque é a Bíblia e é a mensagem. Como podia fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Como podiam crer e introduzir São Lucas 17:30? Como podiam introduzir todas estas outras escrituras que estão prometidas nestes dias finais? Não podiam fazê-lo, porquanto o negam. Eles negam o dia do Filho do Homem. Eles negam o dia dessa manifestação de Deus em carne novamente. Eles negam. E quantos estão negando? Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E Filho do Homem não é quando Jesus vai vir nas nuvens, não. Filho do Homem foi quando o profeta veio na terra. Aí que é Filho do Homem. Quando ele vier para buscar a igreja, ele é Filho de Deus. A noiva é a noiva do Filho de Deus. Filho do Homem é um profeta. Você nunca pode dizer que William Branham é Jesus. Entende? Você nunca pode dizer. Como alguém tem até esse pensamento. Uns não creem em William Branham de jeito nenhum. Outros dizem que ele é Jesus. Tudo errado. Agora, se você ver que o ministério que esteve em Jesus esteve também em William Branham, você vai ver pela própria Escritura. Vai ver pela própria Escritura. Escute aqui o que o profeta vai dizer aqui nesse parágrafo 239, a união invisível da noiva. Observe a condição. Observem a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, ao escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observem a Billy Graham. Olha o nome, Graham. Tem 6 letras. Ele é um anjo para as denominações. Ele é um anjo para a igreja nominal. Billy Graham. Ele é um anjo. Ele é exatamente a representação de um daqueles anjos que desceu a Sodoma. Billy Graham é um. Oral Roberts, diz o profeta aqui, ó, é o outro. E a eles ali embaixo, entre essas denominações, irmãos, sabe de uma coisa? Se vocês perceberem isto, enquanto Abraão estava comendo essas coisas lá em cima com Elohim, o mundo lá embaixo não estava sabendo nada disso. Ló ainda via esses anjos chegar na casa dele, mas não via o Elohim. As denominações podem ver Billy Graham e Oral Roberts, mas não pode ver o William Branham. Eles nunca verão, porque o William Branham não desce a denominação. Quem desce a denominação é os 2 anjos que desceram a Sodoma e Gomorra. O William Branham é uma representação de Deus em carne nesta era, novamente, porque um profeta é isto. É Deus numa carne profeta. Não é vocês idolatram o homem. Deus veio num homem. Você tem que saber que Deus está em mim, Deus está em você, Deus está na igreja. Agora nós vamos idolatrar nós mesmos? Não. Assim como não idolatramos também o William Branham, mas nós vemos a manifestação de Deus. Ló não podia ver isto. Denominações em geral não podem ver o ministério de Elohim nesse dia. Eles não poderão ver, porque está além dos olhos dele. Ministério de Elohim não desce a Sodoma e Gomorra. Ministério de Elohim fica na montanha, somente com Abraão, que é o tipo da noiva, a gentia. Abraão é o separado, circuncidado, que ficou lá no monte, escutando o Elohim. Os anjos desceram para Sodoma, os 2 anjos desceram para Sodoma, e o Elohim ficou com Abraão. E é isso que tem acontecido, os 2 anjos desceram para as denominações. Billy Graham e Oral Roberts desceram para as denominações. William Branham ficou com a noiva. Você diz, que é isso?
É isso daqui. Essa é a verdade, porque é a palavra revelada do dia. Eles não poderão conhecer a mensagem do Elohim nessa era. Sodoma não pode conhecer essa mensagem. A mensagem de Billy Graham é uma mensagem de arrependimento, que o próprio Billy Graham diz: eu vou e prego, 30 mil aceitam Jesus, eu volto um ano depois, não tem 30. 30 mil aceita, só aceita, é aquele tipo de choro, lacrimeja os olhos, é aquele choro de jacaré, lacrimeja os olhos, sente a pregação, Deus está falando com eles, mas é eles mesmos que não são sinceros para prosseguir. Eles não são sinceros. Billy Graham diz assim: sabe o que está errado, pastores? É que eu venho e prego, e depois que eu vou embora, os pastores ficam aí sentados nas suas escrivanias, e não vai atrás dessas almas. Aí, o ministério de Elohim, do Filho do Homem, veio e falou diferente para nós. Diz: não, Billy Graham, não é assim. A questão é que Paulo era diferente. Paulo vinha numa cidade e ganhava 1, ele voltava um ano mais tarde, ele tinha 30. Era diferente, sabe por quê? Ele diz: porque Paulo parava e não apenas pregava para eles, parava e cortava os crentes até acertá-los, tirava as pontinhas das pedras, porque nós somos pedras nesta construção divina. Tira todas as pontinhas destas pedras. Aí Paulo deixava aquele indivíduo convertido. Converter é mudar de vida, é você estar andando assim e virar. Aí você converteu. A maioria das pessoas, você não vê mudança de vida nelas, não vê transformação, não somente no mundo, não somente nas denominações, muitas vezes na igreja, na mensagem, entre nós, está do mesmo jeito. Quantas pessoas escuta, mas não há uma mudança, a mensagem não faz uma viravolta neles, não os transforma, porque não são para ser transformados. Agora a noiva é transformada, esta noiva é transformada, porque ela ouve a mensagem que lá embaixo não pode ouvir. Eu creio que vocês estão percebendo isto. Parágrafo 239. Observe a igreja escolhida, Abraão tirada para fora. Observe que classe de sinal, o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Agora ele diz: você sabe que lá atrás não era Jesus, era um homem, porque ele não tinha vindo a se manifestar, nascer ainda, mas era um homem. E aquele se converteu em Cristo, veio na igreja em forma de Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas ele, antes de vir, ele diz assim: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas nos dias do Filho do Homem, que será idêntico aos dias de Noé, os dias de Ló. Então o Filho do Homem vai manifestar novamente. Isso já tem acontecido. 240, a união invisível da noiva. Você diz: esse era um anjo, aquele que estava parado lá falando com Abraão. Você diz: esse era um anjo. O profeta diz: a Bíblia diz que foi Deus, Senhor Deus Elohim. Senhor Deus Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele assim ungiria a sua igreja. Deus tem que ungir este Filho do Homem aqui na terra, para depois ele ungir a sua igreja com aquela mensagem do Filho do Homem. Se não houver primeiro um homem ungido, não tem um povo ungido. Foi preciso ter Cristo, o homem ungido, para ter a igreja ungida. No último dia, a manifestação do Filho do Homem seria desta maneira. Teria que ter o homem ungido do dia, que é a manifestação do Filho do Homem em carne humana. E aí viria Deus na igreja. Você disse que era um anjo? A Bíblia diz que era um homem. Deus Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele assim ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana, como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Deu para você entender? Ô irmão, se eu tivesse um tempinho aqui agora, para eu... Quantos minutos será que falta nessa fita aí? Vamos ver aqui.
O irmão Norivan está me ajudando aqui. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 130. Parágrafo 130. Deixa eu ver aqui direitinho, irmãos. Parágrafo 130. É porque tem a leitura, né? É sobre o Filho do Homem, de São Lucas 18. São Lucas 18 mostra assim também. Olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Isso daqui era Jesus falando que viria o Filho do Homem, antes do arrebatamento. E quando esse Filho do Homem viesse, Jesus perguntou assim, porventura achará fé na terra? Vamos ver aqui o que o profeta diz. Agora, esta é a pergunta. Aqui está onde eu queria chegar, em Apocalipse 10. Nós chegaremos a isso em alguns minutos. E um outro versículo da Escritura. Ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. Aqui está a pergunta, se você seguir essa linha nesta hora, estará cumprido? Encontrarei eu a fé? Estará Malaquias 4 cumprido neste tempo? Restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais, a original, a palavra? Está vendo? É só esse parágrafo, né? Do 130, meu Deus do céu, 155, parágrafo 155. Estou tendo aqui ajuda, viu? Tendo ajuda. Mas a Bíblia disse, e ele prometeu, nos últimos dias, ele enviaria o espírito de Elias e chamaria as pessoas, os filhos de Deus, de volta à fé original, como foi no princípio da palavra. Essa palavra foi confirmada, o Filho do Homem nos últimos dias, tal como foi Sodoma, ontem, hoje, eternamente. Ele prometeu fazê-lo, é a promessa de Deus, é o assim diz o Senhor. 165, os ungidos dos últimos dias. 165. Agora, por que não teve início uma organização nesses últimos 20 anos, desde desse grande reavivamento? São profetas ungidos, mestres ungidos, assim por diante. Mas por que não teve? Não há nada além do grão. O irmão Bram bate no púlpito 4 vezes. Vem, ele está de volta. Nenhuma organização. Que coisa! Um cego poderia ver isso. Ele não pode se organizar. Ele está tão firmemente contra isso. Ele é o grão de trigo, o próprio. O Filho do Homem será manifestado. O grão de trigo voltará a si mesmo outra vez. O Filho do Homem nos últimos dias. E surgirão falsas personificações dele nos últimos dias, que quase enganarão os escolhidos, se possível. Veja, suas cascas organizacionais se separando agora. É só isso, meu irmão? Só isso daqui? Bom, por que você não aproxima mais um pouco aqui, me ajuda? Essa daqui, os ungidos dos últimos dias, estou misturando com a minha mensagem. Olha aqui, tem outra. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Vamos ver se conheci tudo aqui, dá certo os parágrafos. Faltou um parágrafo lá que ele fala fé, encontrará fé na terra. Não está aí nos ungidos ainda, você não encontrou. Encontrará fé na terra. Filho do homem, quando ele vier, encontrará fé na terra. Então aqui nós temos ainda a escritura, hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 48. Não poderia eu ter dito isto se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje, esta promessa desta hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Essa promessa se cumpre ante nossos próprios olhos.
Ele se voltou imediatamente para a congregação, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje esta escritura se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês. Amém, amém. Agora o poderoso Deus desvelado, parágrafo 19, página 19, é essa que eu leio, né? É a parte que eu li. E o Elohim em carne, tem o 47, por quê? Porque eu li o 48. O 47, aí tem li o 48, agora o 47. Temos tido a revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu, antes que o filho fosse formado, ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta. Vocês estão prestando atenção? Antes da vinda do filho, Deus manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem, em carne, Deus, Elohim. Como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. E é duro para as pessoas perceberem isso. Era a plenitude da divindade num corpo, falando com Abraão. Era a plenitude da divindade num corpo, falando com os discípulos. Era a plenitude da divindade, novamente, num corpo, nos dias da manifestação do Filho do Homem, falando conosco. Eu nunca ouvi, mas eu creio. Eu nunca ouvi, mas eu creio. Esta é a verdade. Quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse: meu senhor. Havia 3. E lá em Sodoma, Ló viu 2 e disse: meus senhores. A diferença de quem tem revelação. Ló viu 2, disse: meus senhores. Abraão viu 3, disse: meu senhor. Olha Gênesis 18 para você ver. Por quê? Porque Abraão era a noiva revelada que via o Senhor e 2 anjos. Então ele podia dizer: meu senhor. Ló não tinha revelação, é igual às denominações. Vê 2 já diz: meus senhores, como testemunho de Jeová. E aí os trinitarianos: meus senhores. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para eles são senhores mesmo, são 3 pessoas, são 3 homens. Mas Abraão nunca viu assim. Abraão viu 3, ele sabia: 2 é anjo, 1 é o próprio Deus, é o próprio Elohim. Por isso ele disse: meu senhor, que é YHWH, meu senhor. Que ninguém sabe qual é o nome. Puseram o nome de Jeová, mas o profeta diz que também não é correto, que a tradução não é correta. Então como que você vai ficar? Vou ficar com o que o profeta disse, porque é a verdade. Está aqui e ninguém mais conhece. Além disso daqui, ninguém conhece. Eu quero voltar aqui para mim terminar. Eu quero voltar exatamente neste momento que Ló não pode ver um profeta. Ló não pode ter o ministério profético no meio deles. Ló é as denominações. Irmão Brand diz: Abraão valia $1, representado por $1, enquanto que Ló representava 1 centavo de $1. Então irmão Brand diz assim: precisa-se 100 Ló para fazer um Abraão. 100 Ló para fazer um Abraão. Precisava 100 Ló para fazer um Abraão. Isso é se você for somando de centavo a centavo. Mas quando você chegasse lá no $1, você teria 100 Ló com natureza de Ló. Político, brigando dentro da cidade por posição, por grandeza e por dinheiro para sua igreja. Enriquecer sua igreja como a velha mãe tem feito até hoje. Os demais estão fazendo a mesma coisa. Que Deus nos ajude a ver, pelo menos, e prosseguir enxergando o que nós estamos vendo. Você não... Olha, eu tenho aqui, não dá tempo para mim ler, dentro dessa gravação. Eu vou terminar uma gravação aqui e quem sabe eu termino a outra aqui depois. Certo? Eu vou fazer isso. Que eu vou terminar uma gravação de 1 hora aqui. Quando Deus está num homem, você tem que respeitar Deus.
O desrespeito a um homem de Deus trouxe tantas mortes lá no passado. Deus sempre esteve num homem. Deus sempre veio em carne humana. E depois que ele manifesta no homem da era, ele manifesta no povo da era. Entende? Ele manifestou no homem que ele escolheu. Foi tanto ele que escolheu, que você sabe que nem o pai do irmão Bran não foi o que quis mudar o nome do irmão Bran. O próprio cartório, quando o pai do irmão Bran foi registrá-lo, o próprio cartório, não sabe por quê, por que razão, o próprio cartório colocou um H no nome de William Brana. Aí ficou William Bran, mas era só William Brana. A família é a família Brana. E se continuasse desse jeito, o nome teria 6 letras e seria outro mensageiro para Ló, para o mundo. Mas Deus fez algo desde quando o próprio pai do profeta foi registrá-lo. O cartório colocou William Bran, completou as 7 letras. E aí você vai ver 7 na primeira, 7 na segunda, Marion tem 7 e Bran tem 7. 3, perfeição, ou completo em 3, perfeito em 7. Vocês falam, mas vocês querem idolatrar um homem? O nome de William Bran está escrito lá nos Estados Unidos, nas montanhas, que foi a natureza, foi Deus quem fez. Está escrito lá nas montanhas o nome de William Bran. O que é que você quer mais? Diz o Senhor Jesus, quando o povo dizia, manda esse povo calar a boca, porque eles estavam gritando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse povo grita demais, fala demais. Aí Jesus deu uma parada e disse, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nos dias de Cristo, se fosse procurar nas montanhas, o nome do Messias estava escrito lá também. Senão ele não diria assim. O povo é que não percebe as coisas. Eles não percebem. Mas nessa era foi a terceira manifestação de Deus numa carne profeta. Deus numa carne. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela sua palavra, pela sua orientação. Nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse povo possa perceber a manifestação deste ministério, cumprindo a Bíblia Sagrada. São Lucas 17, 26 a 30, hoje tem se cumprido essas escrituras. São Mateus 17, verso 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Malaquias capítulo 4, versículo 6, que o profeta Elias converteria os corações dos filhos aos pais. Hoje tem se cumprido esta escritura. Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas seus servos. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Apocalipse 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo às igrejas, para notificar estas coisas às igrejas. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Pai, tem tantas escrituras ainda, que está cumprindo hoje. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos porque Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja de Laodiceia, hoje tem se cumprido essa escritura. Em Apocalipse capítulo 6, no 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal que dizia,
vem e vê. Aquele animal era uma águia, e só a águia pode mostrar a verdade. Hoje tem se cumprido esta escritura. Capítulo 4 de Apocalipse: o rosto de leão nos dias primitivos, o rosto de boi nos dias do sofrimento da era das trevas, o rosto de homem nos dias de Lutero e Wesley e outros. Cumpriu essas escrituras, mas o rosto de águia, hoje tem se cumprido esta escritura. Muito obrigado, Senhor, por todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, agora eu vou prosseguir aqui, porque aqui prossegue. Nessa daqui ainda dá para eu mostrar a vocês este relato que vocês vão encontrar no livro Um Homem Enviado de Deus. Vocês vão encontrar, foi escrito por T.L. Osborne. Ele escreveu dizendo assim: Jesus é um homem chamado William Branham. Não é assim, Jesus é um homem, não, Jesus é um homem chamado William Branham. Agora, T.L. Osborne não é da mensagem. T.L. Osborne é um evangelista pentecostal. Ele diz assim, ó: muitos vão me considerar um profano ou alguém que está desviado doutrinariamente pelo que vou dizer, mas isso não me importa. Deus desceu novamente à terra em carne humana. Deus neste tempo tem procurado mostrar-se novamente a nós, querendo Ele trazer à memória como Ele foi aqui na terra. Enviou um homem de pequena estatura do campo e sem educação. Enviou-nos um profeta, em todo sentido da expressão, um homem, Jesus. Elias não foi assim. Isso é mais do que estamos acostumados a ver. Tampouco Moisés foi assim. Devido à dispensação, ou à diferença de dispensação, ele não pôde ser o que nós temos visto. O irmão Branham, diz T.L. Osborne, foi muito mais do que isso. Eu não preciso desse testemunho aqui de T.L. Osborne para eu crer. Eu já creio na mensagem do profeta, aquilo que eu li, entende? Mas tem muita gente que talvez que precisa desse testemunho de um pentecostal para crer, para ver alguma coisa, ou chamá-lo de profano. T.L. Osborne não importou, não. Ele diz: não importa, você vai dizer que eu desviei doutrinariamente, ou vai me chamar de profano. Ele diz: mas não me importa. Elias não foi assim. Isso é mais do que estamos acostumados a ver. Tampouco Moisés foi assim. Devido à diferença de dispensação, ele não pôde ser o que nós temos visto. O irmão Branham foi muito mais do que esta geração. Muito mais, me perdoe, muito mais do que isto. Ele foi um homem enviado como sinal especial a esta geração, como sinal sobrenatural, numa medida extraordinária. Pode eu confundo aí? Por quê? Não tinha feito isto antes? Quando ele esteve aqui na terra, caminhando pelas ruas da Palestina? Por que se repete de novo? Ele quis fazê-lo para que não houvesse desculpas, para que esta última geração saiba como ele foi, com quem pareceu, como é a nova criatura. Você quer ser nova criatura? Como é a nova criatura? Ele quis recordar no irmão Branham sua imagem, seu ministério, como foi nos dias de sua carne. Enviou-o para ser o precursor de sua segunda vinda. A primeira noite, diz T.L. Osborne, a primeira noite que eu o ouvi, não ouvi certa voz. Eu não o conhecia, nem sabia o que diziam dele, tampouco que Deus lhe o havia falado. Nada disso sabia. Nunca havia estado com os ministros que criam nele, mas sim relacionados com ministros que não criam. E quantas pessoas estão aí relacionadas só com gente que não crê no profeta? E elas ficam por aí cegas.
Começa a relacionar agora com gente que crê no profeta, para você vai ver que tem muita escritura que vocês teólogos não conhecem, e que o Pedro iletrado e o João pode te mostrar na Bíblia. Mas como um raio, diz T.L. Osborne, vieram a mim naquela noite aquelas palavras: assim como João Batista foi o precursor de minha primeira vinda, o William Branham tem sido enviado como precursor de minha segunda vinda. Assim o entendi. Foi fácil para T.L. Osborne, só que ele não converteu também não. Assim o entendi. Eu era um pregador inexperiente, não era um teólogo, não conhecia bem as Escrituras. Por que fiquei sabendo disto? Não sei, mas fiquei sabendo. Eu disse graças a Deus, porque Ele cruzou o meu caminho e pude entender. Não foram preciso 10 noites, uma foi suficiente. Tem gente que fica na igreja, escuta a mensagem, tem os livros tudo do profeta e não conhece ainda. E não conhece. O que é revelado, ele vai conhecer isso daqui fácil. Ele escuta uma vez, ele não discute. Ele não diz assim, está formando uma nova doutrina. Ele examina, diz, isso daqui é verdade. Não foram preciso 10 noites, uma foi suficiente. Toca um mais lento, Marcinho, eu gosto de ir assim, bem lento. Esta geração busca sinais, todavia querem mais sinais? Basta um como amostra, é o suficiente. Deus, querendo estar seguro de que não falharíamos no conhecimento da imutabilidade do seu pacto, renovou outra vez neste século 20, na geração que verá o retorno de Jesus. Esta geração tem que estar sem desculpas. Por isso, Ele enviou um vaso acompanhado de sinais sobrenaturais para chamar a atenção e convidar esta vacilante geração a indagar, examinar, pensar e se despertar. Desta maneira, o facho de luz, mostra o facho de luz ali, que apareceu em seu nascimento, o facho de luz que apareceu no seu nascimento, a estrela, o anjo, o discernimento, os dons, tudo isto foi com o propósito de atrair o povo. Para quê? Para nos mostrar Deus novamente. Para repetir a mesma coisa que Ele fez quando esteve aqui em Jesus, quando veio em carne humana. Jesus apresentou o sinal que o identificou como o verdadeiro Messias que haveria de vir, o Cristo, o Filho de Deus. Assim também foi com o irmão Branham. Ele foi um vidente, ele viveu em 2 mundos ao mesmo tempo. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que o Pai fizer, isto também Ele o faz. Deus tem enviado o irmão Branham no século 20 e tem feito a mesma coisa. Deus em carne, novamente, passando por nossos caminhos, e muitos não o conheceram. Eles tampouco haveriam conhecido se tivessem vivido no tempo em que Deus cruzou seus caminhos no corpo chamado Jesus, o Cristo. O povo não tem mudado. Aqueles que duvidaram naquele tempo de então, duvidam hoje também. Os que não creram no passado, também não creem agora. Jesus via os milagres antes de acontecer. Ele viu o paralítico no tanque. Jesus viu tudo acontecer, o que aconteceu antes de ordenar-lhe que se pusesse de pé. Ele viu Lázaro ressuscitar antes de acontecer. O Pai lhe o havia mostrado. Ele viu Natanael antes de Filipe chamá-lo, quando ele estava debaixo da figueira. Ele disse antecipadamente a seus discípulos como eles iriam rua abaixo e encontrariam um homem com um cântaro de água. Ele lhes disse que seguisse o homem, e desta forma eles encontrariam um jumentinho amarrado. Tudo isso viu antes de acontecer. E T.L. Osborne diz: assim foi
a vida do irmão Branham, tal como temos lido nas Escrituras, muitos ministros ouviram e disseram: isso foi somente para os apóstolos, mas enganaram-se, isto é para nós também. Mas isso não aumenta, não anula o fato de que Deus tenha vindo outra vez cruzando o nosso caminho para mostrar-nos como Ele foi, a quem Ele pareceu nos dias de sua carne. O irmão Branham discernia, assim como fez o próprio Senhor, assim como fez com a mulher no poço. Quantas vezes, assentado no auditório, temos nos maravilhado vendo isto mesmo. Se nós cremos nas poucas coisas que temos lido que Jesus fez, como estaremos sem desculpas, havendo nos assentado noite após noite, para vermos estas coisas se repetirem diante de nós? Não uma vez, mas sim dezenas e até centenas de vezes, exatamente da mesma maneira que Jesus as fez. Como é possível que alguém tenha visto isto e não tenha crido? Isto está fora da minha explicação. Amém. Marcinho, toca aquele do Luiz de Carvalho agora, Meu Caminho. O irmão Branham conhecia as enfermidades. Onde quer que ele ia, discernia as enfermidades. Ninguém precisava dizer nada. Foi Deus em um homem demonstrando a sua sabedoria, o que ele é. Como ele rompe toda barreira natural e nada lhe é impossível. Isto não estabelece barreiras doutrinárias para mim. Simplesmente digo que o que aconteceu ontem está acontecendo hoje. Deus é imutável. Quando o irmão Branham visitou Portland, Oregon, eu estava numa convenção naquela mesma cidade. Minha esposa tinha ido vê-lo e eu tinha que fazê-lo também. Ali me assentei, no terceiro balcão do auditório cívico daquela cidade. Este homem de pequena estatura, ele saiu com a Bíblia no peito. O irmão Branham saía assim, ó, com a Bíblia no peito. Ele saiu com a Bíblia no peito, parou diante do microfone e pregou. Quão maravilhosa foi aquela mensagem! Que simplicidade! Ele atuava como quem sabia o que estava falando. Sua maneira de falar o identificava como gente do campo, mas era Deus. Deus estava nele. Isso eu sabia. Ele expunha a palavra de Deus e atuava seguro de que ela não podia falhar. Tão bom como nunca. Quando terminou, então veio a fila de oração. Eu observava e chorava ao mesmo tempo. Ouvi alguns ao meu lado criticando. Nunca me ocorrera tal coisa. Eles escarneciam. Ele parou diante de uma menininha e nos pediu para que baixássemos nossos rostos. Então o ouvi falar quase sem levantar a voz. Espírito surdo e mudo, te ordeno que saias desta menina no nome de Jesus e nunca voltes a ela. Mas ele disse estas palavras como eu nunca as havia ouvido antes. Ele não falava como os escribas e fariseus, mas sim como quem tinha autoridade. Ele sabia o que dizia, atuava como um chefe. Ele havia dado uma ordem ao demônio e esperava vê-la cumprida. Ele aparentava saber com quem estava tratando. Aquela noite eu vi Jesus revelado em um corpo chamado William Branham. Eu o vi em ação naquele pequeno camponês. Não te admires. E nesta noite eu posso ver Deus em você? Você pode ver Deus em mim? Porque uma vez foi Deus em Cristo, outra vez é Cristo na igreja, uma vez foi Deus no Filho do Homem, agora outra vez é Deus na igreja. Eu posso ver Deus em você? Você pode ver Deus em mim? Hein?
Vocês esperavam que isto aconteceria para sempre? Acaso não temos visto o suficiente? Quanto tempo mais queríamos isto conosco? O sinal tem vindo e não vai se repetir outra vez. É a última vez. É a terceira e última vez. Muitos desejarão, muitos buscarão, mas não será repetido. Esta é a geração que está na iminência de ver a volta de Jesus à terra. Temos caminhado por onde Deus caminhou. Deus tem caminhado por nossos caminhos, por nossas cidades, por nossas ruas, na forma de um homem. Foi o William Branham, agora é você. Agora sou eu. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, porque não é a natureza humana, gente, é a nova natureza. Se olha para a natureza humana, você nunca verá Deus nessa mulher, nunca verá Deus nesse homem, e vai blasfemar contra Deus, porque você não vê, porque você vê só o prisma natural. Você tem olho e olhos de Faraó. Você precisa do olho de Moisés. Faraó olhava na janela e dizia: meus escravos, meus amassadores de barro. Moisés ia lá na mesma janela, dizia: povo escolhido de Deus, eleitos, aleluia, eleitos segundo a presciência de Deus. O que falta é olhar como Deus olha, é ver como um profeta vê, é ver como um eleito vê. Aleluia. Deus na forma de um homem. Sabe de uma coisa? Muitos o chamaram de adivinhador, de leitor de mente, de mago, mas ele, voltando-lhes as costas, profetizava da mesma maneira. Ele não era aquele homem complicado. Vocês me chamou de adivinho, de leitor de mente, de mago, eu vou parar de pregar. Não, ele voltava na outra noite, profetizava da mesma forma, porque ele sabia quem ele era e quem estava nele. Aleluia! Por 3 noites fez isso em Tulsa, diz T.L. Osborne, e eu vi, mas agora nos tem sido tirado. Abaixa um pouquinho. Há algum tempo, o irmão Branham cruzou o meu caminho. Deus estava nele, mostrando-se a si mesmo. Graças a Deus, ele cruzou o meu caminho. Esta geração está incumbida, uma geração na qual Deus tem caminhado em carne humana, na forma de um profeta. Deus tem visitado o seu povo, porque um grande profeta tem se levantado entre nós. Esse testemunho de T.L. Osborne, quem sabe pode servir para muita gente que me ouve nesta hora, porque eu creio mesmo naquilo que eu preguei antes, na essência já da mensagem do profeta. Não apenas num testemunho, alguém vai crer porque alguém testemunhou, mas eu creio na mensagem. Eu creio no que o profeta pregou. Foi ele quem disse: Elohim em carne humana, hoje outra vez. Aleluia. Senhor Deus, o mundo continuará ignorando, Senhor, estas coisas, porque o mundo não pode crer. Mas, Pai, aqui está um pequeno grupo que pode dizer de coração: pode? Eu creio, Senhor. Você pode dizer de todo o seu coração: eu creio, Senhor. Diga: eu creio, Senhor.
Pai. Não é somente eu. Esse povo crê. Isso não desmerece a honra do Senhor, porque o Senhor é honrado quando o Senhor é honrado no homem. O Senhor disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Oh Deus, o galardão é a recompensa. O que o profeta receber, eu vou receber também. Que coisa tremenda, só porque eu creio nele. Muito obrigado por isto, Pai. Eu creio, eu duvido das minhas dúvidas. E eu creio num profeta que Deus mandou nesta era. Foi Elohim falando conosco. Agora, Senhor, nos foi tirado. Ele descansa no Senhor. Mas essa mensagem é tão forte, ela tem tanta vida, Pai, que ela está transformando nós. Eles chamam isso de mensagem de defunto, Senhor. E se fosse vivo, então? Se a mensagem de defunto dá trabalho para eles e transforma a nossa vida, e se fosse vivo, Senhor? É que eles não percebem que não é questão do homem que morreu, mas a mensagem não morre. O homem Jesus morreu, mas a mensagem não morreu. Jesus ressuscitou e trouxe esta mensagem: porque eu vivo e vós vivereis. E o Senhor mesmo veio e mostrou: vos envio profetas, a uns matareis, açoitareis em vossas sinagogas denominacionais, não somente nas sinagogas judaicas, porque tem aqueles que têm as suas sinagogas judaicas hoje, que está açoitando um profeta, crucificando um profeta. Não mudou, ainda não mudou. Quantos que creem aí no hebraico e estão crucificando um profeta? Cegos, não pode ver o que Deus tem feito nesta era, não pode enxergar o trabalho de Deus nesse tempo. Oh Deus, muito obrigado, porque esta palavra, Senhor, esta verdade é para nós hoje, é para os seus filhos que aqui estão, que te ama, que te glorifica. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar Eu Sou Só de Jesus? Vamos. Aleluia. Eu sou só de Jesus. Jesus é o Messias ungido. Ele é o Messias ungido. Ele é o que está operando na igreja, atuando na igreja. Hoje, Ele está, através do Espírito Santo, atuando na igreja. O Messias ungido. Eu sou só de Jesus. Olha, e como é que vamos fazer aí? Parece que não encontra cópia? Não tem cópia? Eu sou só de Jesus? Eu sou só de Jesus? Essa barulheira que não vai, hein? Meu Deus do céu. Espera um pouquinho, sem poder prosseguir. Eu andava cansado, sem poder prosseguir. A minha alma errante, sem ter pra onde ir. Mas Jesus sua mão me estendeu e com todo amor me acolheu. Hoje eu sinto feliz em dizer que agora mais forte. Eu sou só
toque aí para mim, Santo Espírito, para nós encerrarmos. Aleluia. Agora vamos mudar o clima. Vamos mudar o clima. Santo Espírito. Aleluia. Santo Espírito. Levanta sua mão ao céu. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito. Santo Espírito divino. Vem dominar-me. Vivas tu e morra eu. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Fique de pé. Aleluia. Santo Espírito. Sinta, é só o Espírito de Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Aleluia. É só o Santo Espírito. Tu Espírito. Santo Espírito divino. Vem dominar-me. Vivas tu e morra eu. Põe a mão no seu coração. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Vem, Senhor. Muda a nossa natureza. Vem dominar cada um de nós. Estamos agradecidos por ter o que temos, mas vem dominar. Domina cada um de nós. Aleluia. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu.